Levítico capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Hoje nós vamos estudar a Parashá Shemini, a Parashá que o tabernáculo é levantado, inicia o trabalho, o serviço sacerdotal. Nós falamos alguns dias atrás sobre o sacerdócio levítico, uma preparação para o sacerdócio eterno. E está lá o vídeo para nós podermos assistir quantas vezes quisermos no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o levantamento deste tabernáculo, ok? Vamos ler, todos acharam? Acharam? Ok. Diz assim: ao 8º dia, Moisés chamou a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Então dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, pois hoje o Senhor vos aparecerá. Versículo 22. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e as ofertas pacíficas. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo irrompeu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram-se e prostraram-se sobre os seus rostos. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário. Puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então irrompeu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que chegarem a mim, serei glorificado diante de todo o meu povo. Porém Arão se calou. Meus irmãos, nós vimos que temos estudado desde o princípio, desde a Gênesis, ali, Bereshit, a criação do mundo, chegou a Noé, aconteceu o dilúvio e o mundo antigo pereceu. O Senhor escolheu depois uma família para fazer com que o povo voltasse à comunhão que tinha com Adão na época do Éden, que foi a família de Abraão. E de Abraão vem Isaac, Jacó, o povo vai para o Egito, o Senhor chama Moisés para tirar eles ali da escravidão, opera sinais e maravilhas, começa a dirigi-los pelo deserto com a coluna de fogo à noite, a de nuvem durante o dia, para cobrir do calor, e chega ao Monte Sinai. No Monte Sinai o Senhor entrega ali a Torá, acontece aquela catástrofe do bezerro de ouro, e o Senhor vai tratando com eles, vai dando diversas leis, vai dando diversos ensinos, mostra agora que deveria fazer um tabernáculo, como se fosse um templo, mas um templo que ia andar com eles no deserto, itinerante, e orienta tudo como deve ser feito, separa quem vai ser os sacerdotes. E agora nós chegamos num momento em que o tabernáculo vai ser levantado. Nós vimos nas últimas parashot o Senhor orientando como que tinha que ser feito, com que tipo de material seria feito, todos os utensílios, inclusive o próprio tabernáculo, as cortinas, a cobertura, a estrutura, tudo o Senhor mostrou. E nós estudamos em anos anteriores que o tabernáculo
se nós analisarmos ele, os nossos corpos se identificam muito com até a estrutura, tudo. Por quê? Porque sempre o Eterno quis habitar dentro de você, dentro do servo dele. Dentro, me fareis um tabernáculo e eu habitarei dentro deles. Muito bem. Nesta paraxá, então, nós estamos vendo que tudo isso já foi feito, conforme o Senhor orientou. E agora, ele vai colocar em prática, vai inaugurar o tabernáculo na nossa língua, né? Vai levantar o tabernáculo, vai começar. E aí começa aqui, nessa paraxá Shemini, no 8º dia, o Senhor chama a Moisés e orienta o povo. Pensa na expectativa, irmãos. Toda uma preparação. Nós vimos o Senhor nos tirando do Egito. Conhecemos a história desde Adão. Vimos o Senhor nos tirando do Egito para ser uma grande nação. Vimos o que Ele fez no deserto. Coluna de fogo nos iluminou. Vimos tudo isso. A rocha que os seguia dando água para eles. Pensa, vivíamos um milagre. E agora, um tabernáculo onde Deus vai se manifestar. E chegou o grande momento de o Senhor se apresentar ao povo. Olha só, lembra que lá no Sinai o povo falou: não, fala com você, Moisés, não dá para falar conosco, a gente não aguenta. E agora, então eles já tinham uma experiência com temor, já conheciam o Senhor. Não era tão novo aqui, o Senhor não estava aparecendo no primeiro momento agora aqui na paraxá Shemini, já tinha uma experiência com o Senhor. E aí eles veem toda a expectativa, falam: agora vai dar certo, o Senhor levantou um grupo de sacerdotes e o Senhor vai falar com eles. Então devia ser uma festa, né? Imagina os irmãos aqui, se nós estivéssemos orientados pelo Eterno e o Senhor falasse assim: olha, prepara tudo, porque tal dia eu vou me manifestar a toda a igreja. Imagina a expectativa, toda aquela preparação, o Senhor vai se manifestar. Muito bem. Porém, irmãos, as coisas do Senhor, elas devem ser feitas sempre com temor. Sempre com temor. Por quê? Porque o Senhor está nos preparando para uma vida eterna. Olha só o que nós lemos aqui. Hoje o Senhor vos aparecerá. Eles viram o Senhor ali, depois deles oferecerem os holocaustos, fogo desceu do Senhor e consumiu os holocaustos do Senhor, sem mão de homem, a atuação do Senhor. E aí, com toda essa expectativa, falando dessa bênção que é o início do sacerdócio levítico, uma bênção, porque esse sacerdócio nos ensina até hoje. Até hoje. É importante. Falamos no nosso último vídeo, sacerdócio levítico, uma preparação para o sacerdócio eterno. Uma preparação para o sacerdócio eterno. Está lá no canal. Ouça lá, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Então ele é importantíssimo, porque ele nos ensina e realmente, fica pensando os irmãos, quando nós queremos alcançar um objetivo, queremos nos formar numa determinada ciência, sei lá, na faculdade, em alguma profissão da nossa escolha, você quer se formar, você tem que passar pelo primário, né? Tem que passar pela escola, formação, primeiro grau, segundo grau, tem que fazer vestibular, e não é fácil.
E depois tem que enfrentar os 4 anos de faculdade, até que você se forme, não é? Então é um ensino, e não é fácil o ensino. Você aborda temas possíveis e imagináveis no ensino, porque tudo pode ser importante para a sua formação lá na frente. Você tem que saber as Sagradas Escrituras, que podem lhe tornar sábio, para você tratar das coisas do Senhor, para você ter temor. Você tem que conhecer. A nossa salvação não surgiu do nada. Yeshua foi profetizado. Existe toda uma preparação para chegar à nossa redenção. É importante o sacerdócio levítico. Hoje ele é importante, porque nós aprendemos com ele. Agora veja bem, uma das coisas que nós aprendemos é temor. Veja, que inclusive é o tema da mensagem hoje. Temor do Senhor. Temor. Estavam num momento de euforia. E aí, os filhos de Arão, os 2 mais velhos, Nadab e Aviú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. Puseram incenso sobre ele e trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, que o Senhor não lhes ordenara. Meus irmãos, eu quero meditar sobre esse assunto com os irmãos. Não está escrito em nenhum texto bíblico que fogo estranho é esse. Eles não saíam do tabernáculo. Lembra que eles não podiam sair? De onde ele foi buscar esse fogo? Estavam lá dentro. Onde está a estranheza deste fogo? Isso eu quero meditar com os irmãos. Há muitas possibilidades, muitos pensamentos, muitos raciocínios sobre o que pode ter acontecido com esses 2 irmãos. O que aconteceu que eles acabaram sendo punidos pelo Senhor. Há rabinos que falam que eles poderiam ter ingerido bebida alcoólica, vinho. Por quê? E com fundamento fala isso. Porque na própria Torá, em seguida fala, quando vierem diante do Senhor, não bebam vinho. Ok? Mas isto é uma conclusão. Não está dito que é isso. O que nós vemos aqui é uma proatividade. Eles queriam adorar o Senhor. Tanto é que ninguém pode dizer que esses 2 homens foram condenados espiritualmente. Ninguém pode dizer. Eles eram servos. O Senhor ia permitir que eles chegassem a entrar no tabernáculo? Não. O Senhor não permitiria. Eram homens justos. Mas onde que está a estranheza? E por que é que eles foram mortos? Irmãos, eu sempre falo para os irmãos que Deus é didático. Ele é o mestre dos mestres, é o professor dos professores. E a resposta para esse nosso questionamento está logo mais à frente, lá no versículo 3 de Levítico 10. Disse Moisés a Arão: isto é o que disse o Senhor: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Aqui na Torá está dito assim: disse Moisés a Arão, isto é o que falou o Eterno, dizendo: por meus escolhidos me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. Meus irmãos, eu quero chamar
a atenção dos dirigentes, dos pastores, das pessoas que pregam, para esta responsabilidade. A quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais é dado, mais é cobrado. E o pastor, o pregador, a pessoa que está dirigindo um povo com o propósito de levá-lo ao eterno, tem que ter temor. Por quê? Porque se ele não tem temor, e eu não estou aqui a dizer que Nadab e Aviú não tinha. Estou dizendo que eles foram proativos, eles queriam adorar o eterno, eles colocaram incenso para adorar o eterno. Já vamos falar aqui onde é que estava a estranheza, ok? Mas eu quero falar da responsabilidade daquele que recebeu mais do Senhor. Porque ele transmite, ele ensina. Se eu ajo negligentemente, se eu ajo imprudentemente, se eu ajo sem temor, as ovelhas vão dizer assim: isto não tem problema, o pastor faz. Tenha responsabilidade com o que você transmite. Cuidado em falar para o povo que ele não precisa mais cumprir a lei de Deus. Cuidado, porque você está trazendo juízo para si e para o povo também, mais para si. Muito bem, então veja, onde que estava aqui esse fogo estranho? A resposta está no mesmo versículo, que diz assim: o que ele não lhes ordenara. Mesmo que eles tivessem pego o fogo do altar, se não fazia parte da forma de adoração que o Senhor havia determinado, tornou-se algo estranho. Existe, irmãos, um projeto, o projeto do eterno de salvação. E mesmo este acontecimento pode inclusive ter tido a mão do eterno para acontecer, para nos ensinar aqui, porque está dentro do projeto que nós conhecemos. O que ele disse: serei glorificado nos meus escolhidos. Logo, Nadab e Aviú eram escolhidos do Senhor. Amém? Escolhidos do Senhor. Então não estamos aqui a julgar eles, não. Homens de Deus, mas que cometeram uma falha, que possivelmente, isso aí sou eu que estou dizendo, pode inclusive ter sido direcionado pelo Senhor. Para quê? Para nos trazer ensino. Para nos trazer ensino. Então, não estamos aqui a julgar eles, mas qual é o ensino que tem que permanecer? O temor do Senhor. Fazer as coisas da forma que o Senhor ordenou. Porque foi coisa que o Senhor não havia ordenado a eles. Isso está lá no capítulo 10, no versículo 1. Um fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então a estranheza está que aquele ritual naquele momento não tinha sido ordenado pelo Eterno, tinha sido coisa do coração deles. Entenderam isso? De boa intenção, não é? Então tinha sido coisa do coração deles. Eles, talvez no momento de euforia, no momento de alegria, esqueceram aquilo que o Senhor ordenou. E veja que tudo vai fazer assim, vai fazer assado, você vai pegar determinada coisa, vai colocar de tal forma, não é assim? Ele vai orientando tudo que deve ser feito, e fez uma coisa que não estava nesse script. Por isso, sendo eles quem eram, sacerdotes, sucessores de Arão, filhos de Arão. Então, por isso, serei glorificado diante do povo. Qual que é a função? Ensinar o povo a ter temor. Entenderam isso? A quem mais é dado, mais é cobrado. Aonde nós vemos isso também acontecer? Em outro lugar da Bíblia. Onde? Os irmãos lembram
que lá em 1 Samuel 7, 1 a 2, diz assim, nem precisa abrir porque... Assim vieram os homens de Kiriat Jearim, tomaram a arca do Senhor, levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca. A arca ficou em Kiriat Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. 20 anos a arca ficou na casa de Aminadab. Vamos ler agora o capítulo 6, versículo 1 de 2 Samuel. Diz assim, 2 Samuel 6:1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca em um carro e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus. Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Olha a alegria aqui de novo. Lembra lá? O povo alegre, o povo feliz. O Senhor o Senhor está levantando o tabernáculo. Aqui, o povo está se alegrando por quê? Porque a arca está voltando para Israel. Ok? Está voltando. Então, e alegravam-se, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltério, com tamboris, com pandeiros, com cimbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então o que aconteceu? Eles estavam levando a arca, Uzá estava ali. Estava ali. O boi tropeçou. Carro de boi, o que acontece? Com receio da arca cair, o que Uzá vai e faz? Põe a mão para segurar. E o Senhor considerou isso uma irreverência. E alguém pode falar assim, mas como assim? Ele estava protegendo a arca. Ele estava protegendo a arca para não cair. Entenda que o Eterno conhece o coração. O Eterno não vê como nós vemos, conhece o coração. E também não estou aqui a dizer que o coração de Uzá era mau. Não. Servo do Senhor. Esteve a arca na casa dele 20 anos. Ele conhecia. Estava acostumado com a presença do Eterno. Mas lembra o Senhor? Serei glorificado nos meus escolhidos, perante o povo. O rei viu. Opa, não pode pôr a mão. Tanto é que depois, para conseguir levar a arca, o temor que eles faziam. O que nós lemos antes? Tamborins, alegre, feliz, estamos levando a arca. A primeira vez. Leiam mais adiante, vão ver que quando Davi faz, aí não tem mais toda aquela falta de reverência. Tem o quê? Temor do Senhor. Tantos passos, um sacrifício. Senhor, estamos levando a arca. Tantos passos, um sacrifício. Por quê? Entenda, há um projeto. Há um projeto. Não pare na letra. Não leia aí. Mas o Senhor fulminou ele porque ele tentou segurar. Não faça isso. Há um projeto. E é um projeto de salvação. O homem pecou e se afastou de Deus. Pecou por desobedecer. Pecado é desobediência.
desobedeceu a palavra do Senhor, pecou. Por causa do pecado, ele se afastou do Senhor, e o Senhor quer trazer o homem de volta a ele. Isso se chama salvação. Então ele chama homens, sacerdotes, pastores. Estes homens precisam ter temor. Estes homens têm que pensar: como é que eu estou conduzindo o povo? Eu não posso ser irreverente. Faça o que tu queres, porque você não vai conseguir agradar a Deus. Eu não posso fazer isso. Não posso. Eu tenho que entender o que a palavra diz, interpretar a palavra do Senhor de acordo com o meu interesse, segundo a minha concupiscência. Meus irmãos, se for para ser mais um, não precisamos estar aqui. Nós vamos na casa do Senhor para aprender o que agrada a Ele. A Ele. E aí nós podemos dizer: mas isso aí é Velho Testamento. Isso aí já passou. Para começo de conversa, não existe Velho Testamento. São as alianças do Senhor. A palavra diz que as alianças são eternas. A aliança é eterna. O que existe quando o Senhor nos manda a nova aliança é um ensino, um grau a mais. Falei há pouco, usei como um exemplo muito frágil, mas um exemplo. A escola, a faculdade. Você começa lá na primeira série, você tem algumas coisas que você tem que fazer. Aí depois, segundo grau, as coisas vão mudando, mas a base está lá. Você vai ampliando o seu conhecimento, mas você não esquece da base. É o ABC. Você está fazendo uma equação de segundo grau, mas você precisa das 4 operações. Se você não conhecer as 4 operações, você não faz a equação. Não faz. Ela é a base. Ela é a base. Ignora as 4 operações e vai fazer uma equação. Você não vai nem entender. Raiz quadrada. Você não vai nem entender por quê. Você não tem a base. Faz o seguinte, pega alguém que não sabe nada de matemática e começa trazendo uma função quadrática para ele. Ele não vai entender. Então, a primeira aliança, ela é a base, é o fundamento. E a outra vem acrescentar. Quer ver isso? Mateus 5, o Senhor fala assim: você ouviu o que foi dito? Não matarás. Aí o que o Senhor fala? Agora não, agora você pode matar, você só não precisa falar mal dos outros. É isso? Não. Ele fala: não foi dito, não matarás? Eu, porém, vos digo, se você ficar falando mal dos outros, praticando lachon hará aí, língua maldita, xingando os outros, você já é réu. Está entendendo como é que o que ele fez? Ele pegou a base e ele construiu em cima. Não é só não matar. Não é só não matar. Ele pegou o alicerce, que era o duro, não matar, e ele vem e traz para você que você deve ser perfeito como é perfeito o Pai que está no céu, que ama os bons e os maus. Não é só não matar não. Fala mal não. Perdoa. Entende? Não é só não matar. A base está lá. O primeiro aprendizado está lá. É uma preparação para o sacerdócio eterno que Yeshua vem te ensinar. Tornar pleno conhecimento. É isso. Tanto é, meus irmãos, o que eu estou dizendo aqui, tanto é verdade,
que se nós lermos, eu falei aqui de Mateus 5, né? E vamos agora então para Mateus 7. Mateus 7 fala a partir do versículo 15. Irmãos, Mateus 7, 15. Tenham temor do Senhor. Tenham temor do Senhor. Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora eu quero que preste muita atenção nos versículos 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Novíssimo Testamento. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Uma pausa. Qual é a vontade do Pai? A Torá. A vontade do Pai, ele começa a revelar lá no Sinai. Ó, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assado, não matarás, não furtarás, vai honrar pai e mãe. E vai falando um monte de outras coisas. Guardar o sábado, as leis alimentares, que inclusive está nessa paraxá. Levítico 11. Está lá. Essa é a vontade do Pai, está revelada lá. Então quem vai entrar no reino? Quem faz a vontade do Pai. Não é todo mundo que fala, eu creio em Jesus. Isso aí não quer dizer nada, se você não guarda a vontade do Pai. Lembra que Tiago fala, você crê que Deus é um? Praticamente ele fala assim, grande coisa. O diabo também crê e treme. O diabo conhece Jesus. O fato de você conhecer Jesus não quer dizer nada. Ele fala, quando algumas pessoas estão ali exorcizando um endemoniado, ele fala assim, conheço Jesus, sei quem é Paulo, e você é quem? Não é isso não, irmãos. É conhecer Jesus e aceitar Ele, a palavra dEle, que diz isso que nós vimos agora aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, aleluia, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Você quer entrar no reino dos céus? Faça a vontade do Pai. Continua, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Quem faz isso, irmãos? Quem faz isso? A pessoa que não conhece o Senhor? É quem não vai na igreja? É ateu que faz isso? É ateu? Aliás, que diz assim, olha só, imagina a graduação desse povo. Olha só. Versículo 22 do capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Faz em nome de Jesus. Mas a vida... Não, ele já guardou a lei por mim, eu não preciso guardar. Em Teu nome não expulsamos. Expulsar demônio. E em Teu nome não fizemos muitos milagres.
Irmãos, pergunte de novo, quem é que faz isso? É crente, é pastor, pessoas que se dizem servos do Senhor, e que muitas vezes, em vez de ser servo, quer ser Senhor, porque prega assim: se você quer alguma coisa, você encosta Deus na parede, Deus tem que te dar. Deus não tem que te dar nada, Ele é Senhor, Ele é Senhor, nós somos servos. Deus te abençoa? Sim, Ele te abençoa, mas nós somos servos, nós somos as criaturas de Deus, e nós não podemos questioná-lo. Nós entregamos a nossa vida a Ele, queremos aprender dele, porque queremos ser cidadãos deste reino celestial. E aí, para entrar nesse reino, temos que fazer a vontade do Pai, como Yeshua diz aqui: aquele que faz a vontade do Pai. Então, para esses que vão questionar: Senhor, nós fizemos tantas coisas. Vamos ler o versículo 23 de Mateus 7. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, a Bíblia tem algumas palavras que são complexas, difíceis, né? Então as pessoas falam assim: praticar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é a maldade. É verdade, é maldade. Mas nem sempre iniquidade a gente vai interpretar como uma maldade. Tem coisa que você vai até achar que é bom e é iniquidade. Porque, entenda, a própria palavra, a origem da palavra. Se eu falar assim, impuro, você vai entender o quê? Que é uma coisa que não é pura, ok? O in é negação, tá sujo. O in é negação. Tudo bem? In é negação. Então, iniquidade. Então, o que ficou? Você tirou o in, equidade. Equidade, o que é equidade? Aquilo que é igual para todos. Tudo bem? Serve para todos, é equidade. Então, a iniquidade é aquilo que não é igual para todos. O que é igual para todos, irmãos? A Torá. A Torá, ela é justa. Princípio de justiça é isso. É igual para todos. Para quem está dentro da igreja e para quem não está. Deus é justo. Entenda isso. Ele é justo. Às vezes a gente vê pessoas que vai prestar um concurso aí vai: ora por mim que eu vou prestar um concurso. Você estudou? Não. Deus não vai te dar isso aí. Deus é justo, porque teve um que estudou lá, perdeu noites. Mas ele não é servo. Pode não ser hoje, pode ser amanhã. Ele é filho de Deus do mesmo jeito. Deus é justo. Então, olha o que Yeshua fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que vive como se Deus fosse injusto, ok? Agora olha só, em grego, a palavra para iniquidade é anomia, e anomia, aqui também é negação em grego, ok? É negação, nomia é norma, lei. Então apartai-vos de mim, vós que vivem como se não houvesse lei. Está entendendo isso? Então, pessoas, servos de Deus, gente, eu não posso dizer que gente que acorda cedo para ir para a igreja, que às vezes vai de madrugada para a igreja, que busca o Senhor, às vezes faz jejuns prolongados. Eu não posso dizer que esse povo não quer adorar a Deus, ele quer. Servo de Deus. Tanto é que Deus opera aqui, fez muitas coisas, Senhor, em teu nome. Mas o Senhor falou: vos direi, se você não vive a equidade, se você vive a ausência de lei, você não faz parte desse reino. Apartai-vos de mim.
Então, irmãos, chegou um momento de chamar a igreja de volta para os ensinos de Yeshua, de volta para a Torá, de volta para a palavra de Deus, ensinar o povo a buscar salvação. Salvação, irmãos. Salvação. Ensinar o povo a buscar voltar para o eterno, a amar o eterno, a querer o eterno. Mas a gente vê mensagens aí que as pessoas estão pregando coisas para esta vida. Ora, Deus te abençoa nessa vida também. Mas não se trata de você. Não é de você ficar rico, não é essa a importância da palavra de Deus. Não é você ficar rico, não é loteria, não. A palavra de Deus é salvação para aqueles que querem. E salvação, você tem que pregar a palavra, servir a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, aprender o que é a vontade do Pai, que Jesus está dizendo aqui, ó, quem vai ser salvo? Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Os irmãos entendem isso? Temor. Nós vimos isso lá no levantamento do tabernáculo, vimos isso com Uzá, servos de Deus, 20 anos a arca dentro da casa dele, conhecia. Então você pode dizer, eu sou servo de Deus há 20 anos, mas você está fazendo as coisas que Ele te mandou fazer? Você está se guardando os mandamentos de Deus? Está fazendo a vontade do Pai? Ah não, a vontade do Pai é só que eu creia em Jesus. Não! Não é acreditar, eu não falei agora há pouco, Tiago fala, o diabo também acredita. Não é isso. Crer em Jesus é crer na palavra dele e crer, olha só, você crê em Jesus? Então creia no que está escrito, que ele disse no capítulo, em Mateus, capítulo 7, de 15 a 23. Especificamente do 21 a 23. Você crê em Jesus? Isso é crer em Jesus, é crer no que ele ensinou. Não é acreditar que ele existiu. E aceitar, não, ele é meu salvador, mas eu não preciso fazer nada. Você crê em Jesus? Creia em Mateus 7, 21 a 23. Leia, medite, aprenda o que quer dizer e ponha em prática. Aí você crê. Aí você crê. E aí alguém pode dizer assim, não, mas a gente não vê no Novo Testamento, que nós chamamos de Nova Aliança, Brit Hadashah, você não vê Jesus falar de condenação para pessoas que acreditam nele. Não. Fala não. Lucas 19, 27. Nós vemos aqui em Lucas 19, 27, basicamente, uma repetição do que aconteceu lá no Sinai, logo após o evento do bezerro de ouro, que Moisés desce, ele quebra o bezerro de ouro, faz o povo beber, e ele fala, ó, quem é do Senhor passa para o lado de cá. Aí os que eram do Senhor vieram. Falou, agora vocês vão aqui passar faca em todo mundo. Moisés fez isso, não fez? Porque aquele povo não queria que Deus os governasse, não é isso? Eles não aceitou o governo de Deus, eles queriam aqueles que morreram seguir do jeito que eles acham que deu na telha deles, na cabeça deles. A este Moisés que nos tirou do Egito, não foi mais Deus que tirou, foi Moisés. Não sabemos o que lhe aconteceu, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Hoje estão dizendo assim, Yeshua está demorando. Jesus está demorando.
Mas Ele é misericórdia, Ele é graça. Você não tem que fazer a vontade de Deus. Mesma coisa. Se você não está debaixo da norma de Deus, você pratica anomia, você pratica iniquidade, você não vive debaixo do governo de Deus. Estão entendendo isso? Tem uma lei posta, e você está à margem dela, e você não se submete a ela, você não permite que Deus lhe governe. Não é isso? Deus não te governa, porque você não segue a lei dele. Mesma coisa. Aí as pessoas pensam assim, vamos lá, Lucas 19, 27. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os e matai-os diante de mim. Igualzinho a cena de Moisés lá, quem é do Senhor? Passa para cá. Agora vai e faz o serviço do Senhor. Mesma coisa, por quê? Zelo do Senhor. Zelo do Senhor. Zelo do Senhor. O governo do Senhor é através da Torá, da lei dele. Lembra que Yeshua falou lá agora há pouco, falamos em Mateus 7, 21 a 23. Vai entrar aquele que faz a vontade do meu Pai, ou seja, aquele que cumpre a Torá do meu Pai. Quem não cumpre a Torá é iníquo, não pratica a equidade, pratica a iniquidade. Então ele não quer o governo de Deus. Eu não preciso de nada disso, porque Jesus já morreu por mim. Ele não quer. Ele cria uma mensagem segundo a sua própria concupiscência, porque ele quer pecar. Ele fala assim: Jesus já morreu por mim, então eu posso pecar. Certo? Ele cria uma mensagem falsa para que ele possa pecar, acumulando mestres segundo os seus próprios interesses. E tem pastores, tem sacerdotes pregando isso. Mestres segundo os seus próprios interesses. Aí o Senhor vem e fala assim: aqueles que não quiseram que eu governasse sobre eles, trazei-os e matai-os à minha frente. Igualzinho a situação do bezerro de ouro. Igualzinho. Mas, meus irmãos, diz tudo. O que eu quero que fique no nosso coração. Você quer servir a Deus. É por isso que você vai à igreja. É por isso que você sai da tua casa e busca aprender do Senhor. Procure conhecer a vontade de Deus na palavra, onde você estiver, e aplicar. Sirva a Deus, apesar do seu dirigente. Nós não nos convertemos a uma denominação, nós nos convertemos a Deus. É a Deus. Sirva a Deus e, se possível, ganhe o seu dirigente. Para ele entender que ele tem às vezes você tem mais entendimento que ele. Para ele entender que ele tem uma responsabilidade e que ele precisa conduzir o povo de uma forma que leve ao eterno. Não é à toa que a palavra fala sobre pastores assim: ai dos pastores que apacentam-se a si mesmos. Nós temos uma responsabilidade. Então, sirva ao eterno, aprenda o que é a vontade do Pai que está no céu, para que você possa entrar, porque esse é o seu objetivo. O objetivo seu é entrar no reino. Então aprenda o que é a vontade de Deus, se interesse. Não fica só, eu estou aqui hoje, estamos pregando, estamos todos aqui. E agora semana que vem o pastor vai pregar outra palavra. Não, pega a Bíblia, vai buscar mais. Tenha uma experiência com o Senhor. Aprenda do Senhor e ponha em prática. O Senhor vai te abençoar, Ele vai te dar sabedoria. O que você não tem que querer não é satisfazer o teu ego, não. É com humildade. Buscar conhecer e fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque há um projeto de salvação. Porque o Senhor
Ele quer fazer você voltar a ter experiências com Ele, como Adão tinha. Imagina o que é o Senhor visitar você na viração do dia, falar com você, cumprir Apocalipse 21, que diz: o tabernáculo de Deus está com os homens, e o mesmo Deus será o seu Deus, não haverá mais sol, você não vai precisar de sol, porque a luz vai vir do Senhor, e eles serão o seu povo. É isso que nós buscamos, ser povo de Deus. Aceite o projeto do Senhor. Isso é uma palavra de salvação, irmãos. É uma voz que está gritando no deserto ainda hoje: prepara o caminho, aplana os outeiros, tira as coisas que estão dificultando o povo entender. Essa mensagem está sendo pregada, não só por mim, não. Quem sou eu? E muitas pessoas pregando essa salvação. Volte para o eterno. Pastores, voltem para o eterno. Busca meditar nesse texto que nós lemos há pouco. Mateus 7, 21 a 23. Qual é a vontade do eterno ali? É a Torá. Lembrem-se que nesse período aqui não existia escrito chamado Novo Testamento. As escrituras de que se fala é a palavra, é a Torá, o que hoje se chama pejorativamente de Velho Testamento, ultrapassado. É válido até hoje, é a base, é o teu alicerce. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos alcançar o cumprimento desse projeto e o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas e que possamos entrar no reino de Deus. Que no dia que nós estivermos lá diante do Senhor, Yeshua, e formos bater na porta para entrar, nós possamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, e adentrai as moradas eternas que Ele já vos preparou desde o princípio. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.